Olá a todos e todas, prazer revê-los e revê-las. Professor Sérgio Muniz, professor de Sociologia, para mais reflexões sociológicas, mais problematizações, né, mais tensionamentos sobre a vida cotidiana, sobre as relações sociais. E dessa vez a gente vai sair mais desse cenário da vida, digamos assim, olho no olho, e vai para um cenário de pensar essas relações mais amplas que envolvem diferentes países, né? E essas interconexões e interdependências que os estados têm aí promovido, pelo menos desde o século XVIII, né? Algo que a gente chama aí, é uma área de estudo que transita entre a geografia e a sociologia e as relações internacionais, tá? A gente está falando da integração regional e das relações internacionais. Então, a gente vai refletir um pouco sobre essas questões, até para a gente ter elementos para pensar porque que às vezes a gente acorda e tem uma notícia na TV sobre uma decisão que o presidente dos Estados Unidos tomou e que vai impactar no preço dos alimentos no Brasil, ou o que a guerra na Ucrânia tem a ver com certas mercadorias que circulam no mundo, né? Por que está havendo uma guerra tarifária entre China e Estados Unidos, né? Por que existe uma moeda predominante no mundo inteiro que é o dólar e por que de certa forma as outras moedas dos outros países acabam tendo que seguir as regras do que a economia estadunidense dita para todo mundo. Então, assim, claro que a gente não vai aqui responder a todas essas perguntas. Essa é uma aula mais para que a gente consiga entender as bases em que estão assentadas todas essas discussões que tem a ver com essa integração regional. E aí esse regional que aparece aí é para a gente entender as regiões do mundo, né? Que normalmente a gente entende a partir da ideia dos continentes, mas às vezes esses países não estão organizados apenas de forma continental. Eles também estão organizados a partir das questões econômicas, a partir das questões da linguagem, de aproximações culturais, e os países acabaram tendo que criar estratégias, né, e protocolos específicos para se relacionarem sem que necessariamente um Estado acabe interferindo na soberania de outro Estado, tá? Bom, vivemos em um mundo cada vez mais interconectado, em que os acontecimentos de um país ou região influenciam diretamente outras partes do planeta. A gente já viu um pouco disso quando está discutindo globalização. Essa realidade exige uma compreensão crítica das chamadas relações internacionais, ou seja, do conjunto de interações políticas, econômicas, diplomáticas, culturais e sociais que ocorrem entre os Estados-nação, os diferentes países, e empresas transnacionais, como por exemplo a Nike, a Amazon e por aí vai, e organismos internacionais e até mesmo movimentos sociais. Vamos pensar aí, por exemplo, no Greenpeace, que é uma organização não governamental que tem causas ambientais que atuam no mundo inteiro, a própria Cruz Vermelha, que é uma outra entidade também que atua, né, no mundo, sobretudo trabalhando com refugiados e pessoas que estão vivendo aí em contextos de guerra, tá? Ou seja, essas relações internacionais contemplam esses aspectos que estão colocados, tá? Questões políticas, questões econômicas, diplomáticas, né, que tem a ver com a forma como os países se relacionam e se tratam formalmente, questões culturais e sociais que ocorrem entre os Estados-nação. Dentro desse universo mais amplo, destaca-se o processo de integração regional, uma estratégia de cooperação entre países de uma mesma área geográfica, com o objetivo de promover o desenvolvimento conjunto, facilitar trocas econômicas, fortalecer a diplomacia e enfrentar desafios comuns, né? Então, por exemplo, quando a gente olha a divisão continental do mundo, a gente vai ter o continente americano, que está dividido em 3 grandes áreas: Norte da América, América Central e América do Sul, tá? O continente africano, a gente tem o continente asiático, que é bem amplo, uma vez que ele envolve ali parte do que a gente chama de leste europeu, o Oriente Médio, que tem ali, por exemplo, o Líbano, o Iraque, o Irã, a Palestina, Israel, e Paquistão, Índia, China, Japão, né? E eu tenho a Oceania, que tem como principal país a Austrália, né? Que é aquela grande ilha, né? Que às vezes a gente fica assim, nossa, isso tudo é uma ilha, né? Então,
Do ponto de vista geopolítico, nós temos esses 5 continentes e dentro das, digamos, conformidades e dentro das conveniências dos países, os que estão ali mais próximos em termos de fronteira foram se organizando para produzir relações de proximidade do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista, sobretudo, das fronteiras tributárias, que envolvem impostos, né? E aí a gente vai dar uma olhada. Isso lá na geografia, a gente discute também o que tem a ver com os blocos econômicos. Isso também vai aparecer um pouco aqui, tá? Ou seja, existe uma razão pela qual esses países foram produzindo essa integração regional, né? Ou seja, considerando essas regiões que acabei de descrever. A integração regional pode assumir diferentes formas, desde acordos comerciais até alianças políticas mais profundas. Um dos exemplos mais conhecidos na América do Sul é o Mercado Comum do Sul, também conhecido como Mercosul, criado desde 1991 e que reúne países como Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, com a proposta de estabelecer livre comércio entre os membros de uma política externa coordenada. Ou seja, o Mercosul foi criado para facilitar, sobretudo, as relações comerciais entre os países envolvidos, né? E aí isso diz muito sobre cobrar tributos, sobre diminuir essas taxas alfandegárias, né, no que diz respeito a quanto é que uma mercadoria que vem do Paraguai vai cobrar de imposto quando atravessa a fronteira com o Brasil. E claro, né, se essas regras tributárias estão mais afrouxadas entre esses países, isso facilita a circulação de cidadãos e cidadãs com diferentes interesses culturais, interesses econômicos, interesses políticos, né? Então, existe uma expectativa positiva, né, nesse movimento político dessa integração regional. E claro, o Mercosul é só um exemplo específico, esse que está mais próximo de nós. No entanto, a integração regional não é um processo linear e livre de conflitos, não é uma coisa que se resolva fácil, né? Em que não é um consenso que se estabeleça de uma forma ligeira, né? Diferenças ideológicas entre os governos, assimetrias econômicas e disputas por liderança na região são fatores que frequentemente colocam obstáculos à consolidação desses blocos. Então, às vezes, os países têm o interesse em formar um bloco, no entanto, dependendo das assimetrias ou das simetrias em relações de força entre esses países, o que pode acontecer? Esse projeto de criação de uma integração regional pode não se efetivar, porque vai depender muito desse jogo de forças entre os países envolvidos. E aí, às vezes, alguns países que têm mais força econômica, mais força política, querem submeter outros países com menos força aos seus interesses, e aí acaba não ficando interessante para um país C ou D entrarem, né, num bloco econômico, numa integração regional com países A e B, a depender do que está em questão, do que está em jogo. Outros exemplos de integração regional incluem a União Europeia, tá, bem famosa, que atingiu um grau avançado de cooperação com moeda única, que é o euro, e parlamento comum, né? E o NAFTA, ou hoje a UNSCA, né, como você está vendo aí na sigla, que aproxima Estados Unidos, México e Canadá, tá? Uma outra formação de bloco, uma integração regional na África, a União Africana, né, que tenta articular as nações do continente em torno de metas de desenvolvimento e autonomia política, enquanto na Ásia, a gente pode ter aí o destaque da ASEAN, voltada para o fortalecimento das economias do Sudeste Asiático. Ou seja, os países vão aproveitando ali o que é oportuno para se integrarem economicamente, exatamente porque essa, digamos assim, tendência da criação de blocos econômicos, que é sobretudo uma tendência pós-Guerra Fria, ali, por isso a partir dos anos 90, ela tem muito a ver com o fato de que, bom, unidos somos mais fortes, né? E aí se tem outros países que estão se unindo para defender interesses econômicos e políticos em comum, e aí isso cria uma tendência de que outros países em diferentes regiões do mundo acabem incorrendo na mesma decisão, nos mesmos projetos. Bom, comparando esses blocos, podemos perceber que o sucesso de um projeto de integração depende de múltiplos fatores, né? Estabilidade política, coesão econômica, afinidade cultural e compromisso com o diálogo. Então veja que realmente assim não é um projeto, não é um movimento que se consegue êxito com facilidade, né?
Porque às vezes não basta que os países tenham interesses econômicos em comum, às vezes as questões culturais, elas são determinantes para isso funcionar ou não funcionar. O processo de globalização, que eu mencionei ainda há pouco, intensificado a partir da década de 1990, na verdade, também influencia profundamente as relações internacionais. Trata-se de um fenômeno que ultrapassa a economia e atinge o cotidiano das pessoas, conectando culturas, tecnologias, valores e estilos de vida. Embora tenha promovido avanços em comunicação e comércio, a globalização também acentuou desigualdades. E aí, claro, né, se a globalização é esse fenômeno que também produz aproximação, mas também pode produzir distanciamento, ela, de certa forma, é um componente fundamental também para a gente pensar o sucesso ou não sucesso, ou no caso, o fracasso, dessas integrações regionais que passaram a ser promovidas, sobretudo no final do século XX. Enquanto algumas nações se tornaram potências tecnológicas e financeiras, outras permanecem à margem do desenvolvimento, presas a laços de dependência. Isso revela a existência de uma divisão entre países centrais, geralmente industrializados e ricos, e países periféricos, com menor inserção no sistema econômico global. E, querendo ou não, essa é uma característica, né, é um item específico desses movimentos, tanto no que diz respeito à globalização, como no que diz respeito à integração regional. A gente também não pode passar a ter uma visão romântica dessa integração regional, porque, na verdade, ela tem a ver com uma espécie de guerra, né? Uma espécie de guerra em que os países, com seus vizinhos, né, vivem com outros países que estão se organizando geopoliticamente em um outro contexto, né? Só que quando eu falo guerras, eu não falo necessariamente as guerras no contexto mais bélico, né? Do uso de armas, né? Dos combatentes, dos soldados que vão, né, para os frontes de batalha. Não é nesse sentido, né? É uma guerra no sentido de quem é que vai conseguir produzir mais influência política e econômica, né, no mundo, a ponto de ter os seus interesses alcançados, né, de ter os seus interesses efetivados. E integração regional e globalização, por mais que elas nos sugiram uma perspectiva positiva, né, de algo a ser alcançado, elas estão mergulhadas, né, em contradições, né, em processos complexos, uma vez que os países ao redor do mundo não têm as mesmas condições de força, né, para entrarem nessas competições de ordem política, econômica e tecnológica. Isso acaba criando, né, uma assimetria em termos de relação de força, produzindo relações de dependência, né, entre países centrais, os chamados países centrais, e os ditos países periféricos. Nesse contexto, organismos internacionais como a ONU, a Organização das Nações Unidas, o FMI, Fundo Monetário Internacional, a OMC, Organização Mundial do Comércio, e o Banco Mundial desempenham um papel importante na regulação das relações internacionais. Isso é verdade. Só que, claro, né, a gente precisa dar uma olhada um pouco mais crítica para o papel que essas organizações desempenham, tá? É bom lembrar que elas são integralmente organizações ocidentais. Então, portanto, elas foram forjadas, né, dentro dos consensos estabelecidos democraticamente, sobretudo no mundo ocidental. Mundo ocidental, leia-se Europa, tá? Europa e os seus aliados na América, no Oriente Médio, no Extremo Oriente e por aí vai, né? No entanto, se essas organizações foram forjadas dentro, né, do pensamento do Ocidente, ou seja, elas têm uma aproximação muito grande com a forma e com a linguagem como o Ocidente fala. E, às vezes, isso cria um distanciamento dessas organizações com organizações que estão inseridas em outros contextos históricos, em outras lógicas de pensamento e de visão de mundo, tá? Então, elas são importantes por conta das mudanças que a Europa historicamente viveu. No entanto, elas, de certa forma, também não deixam de ser mecanismos para que o próprio Ocidente, para que a própria Europa continue, né, a estabelecer um processo, né, de certa forma, de expansão sobre outros territórios e outros mundos, tá?
No entanto, essas instituições também são alvos de críticas, como essa que eu acabei de colocar, especialmente por parte de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, como é o caso da China, como é o caso da Rússia, como é o caso da África do Sul e do México, por exemplo, e outros, tá? Que apontam para o seu caráter hierárquico e a predominância de interesses dos países ricos em suas decisões. Ou seja, existe um FMI para quê? Existe uma ONU para quê? Existe uma OMC para quê? Existe um Banco Mundial para quê? Será que, de fato, essas organizações estão preocupadas na atenção aos interesses de todos os países? Ou elas são uma espécie de fachada que camufla, de fato, os reais interesses do Ocidente em relação aos países, né, que estão ali presos aos critérios de desenvolvimento dos países ocidentais? Fica a questão. Surgem, assim, questionamentos sobre quem realmente se beneficia das regras globais e quais são os limites da soberania nacional diante de um mundo interdependente. Se os países são soberanos e, portanto, somente os governos desses países podem decidir sobre o que acontece nos seus territórios, como fica isso dentro desses contextos marcados por interdependência econômica e política que os países da periferia têm em relação aos países mais centrais, né? Será que essas soberanias ficam protegidas e mantidas? Bom, a América Latina, por sua vez, ocupa uma posição geopolítica marcada por desafios históricos e estruturais, desde as tentativas iniciais de integração, como o pan-americanismo, no século XIX, passando por experiências como a Associação Latino-Americana de Livre Comércio ou a Associação Latino-Americana de Integração, até os esforços mais recentes da Unasul e da CELAC. Os países latino-americanos têm buscado superar a fragmentação política e a dependência externa. Ou seja, cada vez mais os países latino-americanos têm feito esse exercício de se integrarem mais para combater, né, e para entrarem, né, de forma mais igualitária nas negociações e nos conflitos, né, tributários, nos conflitos geopolíticos que tem estabelecido com, sobretudo, a União Europeia, né, e com países do eixo norte do mundo. Ainda assim, obstáculos como a desigualdade social, a instabilidade institucional e os ciclos de governos com orientações ideológicas divergentes dificultam o fortalecimento de uma identidade regional sólida na América do Sul. Então, ou seja, nós somos um continente com países que ainda atravessam uma série de problemas no que diz respeito às questões sociais, no que diz respeito às nossas instituições políticas, e enquanto a gente não conseguir resolver isso, a gente não vai conseguir se fortalecer enquanto região integrada, enquanto bloco econômico. Uma abordagem crítica das relações internacionais latino-americanas passa pela compreensão da colonialidade do poder, tá? Gravem esse conceito, ele é bem importante. Conceito desenvolvido pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano, tá? Que aponta para a persistência das estruturas coloniais nas formas de produção do conhecimento, de organização econômica e de construção de identidade, das identidades. Segundo essa perspectiva da colonialidade do poder, o sistema internacional ainda produz lógicas de dominação que os países do norte global impõem padrões aos países do sul global. Lembra daquela colonização que a gente estuda na história? Segundo Aníbal Quijano, essa colonização ainda não morreu. Mesmo no século XX, no século XXI, os países do norte do mundo continuam a tentar impor a sua vontade, né, aos países do sul, e a gente só consegue combater esse tipo de colonização se a gente se dá conta de que o processo ainda não morreu, né? E aí a ideia de colonialidade do poder é para a gente perceber que ainda existe uma tentativa do norte de colonizar o sul. Esse olhar é reforçado por pensadores decoloniais, tá? Então, todo mundo que pensa a partir dessa ideia de colonialidade é visto como um pensador decolonial, ou seja, que está brigando, né, no campo do conhecimento contra essa influência que o norte do mundo tenta exercer no sul do mundo. Aí nós temos aí o Walter Mignolo, tá? O Boaventura de Souza Santos, que propõe uma reinterpretação das relações internacionais a partir das margens e questionando a ideia de desenvolvimento como imitação do modelo ocidental. Ou seja, são autores que estão sugerindo que nós passemos a valorizar aquilo que nós temos dentro da nossa região e dentro da nossa integração.
Temas contemporâneos como crises migratórias, as guerras e conflitos internacionais, né, que todo dia aparece na TV, a pandemia de Covid-19, né, e as mudanças climáticas também evidenciam o quanto o destino das nações está interligado. Né? As decisões tomadas por um país ou bloco econômico têm efeitos diretos em outras regiões do planeta, o que exige cada vez mais articulação entre os povos, e isso eu falei um pouco no começo da nossa aula. Nesse cenário, o papel da diplomacia ambiental, dos acordos multilaterais, do Acordo de Paris e da cooperação internacional em ciência e tecnologia tornam-se cruciais, tá? Para que os países consigam encontrar soluções conjuntas para os problemas planetários que todos estão atravessando. A atuação do Brasil em temas como a Amazônia, por exemplo, é observada com atenção por diversos países, sendo objeto de disputas e de negociações. Então, portanto, o Brasil acaba estando aí, né, sob os holofotes do mundo, uma vez que a gente lidera contraditoriamente um lugar que ao mesmo tempo é visto como a salvação do mundo, mas ao mesmo tempo como o lugar que mais tem, nos últimos tempos, prejudicado o meio ambiente, sobretudo com a forma como temos tratado o bioma amazônico. Por fim, as relações internacionais do século XXI também são impactadas por questões como soberania digital, né? Tem a ver com essa espionagem digital, que cada vez mais a gente descobre, né? Como a gente está sendo vigiado por outros países a partir de novas tecnologias. O avanço das tecnologias de vigilância, né? Que agora reconhece a nossa voz, reconhece o nosso rosto, né? Reconhece as nossas biometrias. A disputa por dados e infraestruturas de conectividade. Tudo isso agora é um desafio para a questão da integração regional e das relações internacionais. Assim como ocorre com os recursos naturais, o acesso à tecnologia se torna um novo campo de disputa global. A integração digital entre países pode ser um instrumento de cooperação, mas também de dominação, caso não sejam respeitados os princípios de justiça, tecnologia e inclusão digital. Bom, assim a gente chega ao fim da nossa aula. Espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para você. A gente volta a se encontrar em breve. Um abraço.